A segunda temporada de How I Met Your Father terminou. Faz um tempo já, né? Só que finalmente os episódios finais chegaram na Star Plus. Também já faz um tempo. Mas só agora eu fui assistir finalmente esses episódios finais. Terminei a segunda temporada e, mano, é impressionante o quanto essa série vem melhorando e evoluindo, né? Eu tô muito feliz por isso, tá valendo muito a pena e por isso, a pedido de alguns de vocês e por vontade minha também, vim aqui falar um pouquinho da segunda temporada de How I Met Your Father. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Minha Vida é uma Série. Eu sou o Luke, vindo aqui falar de volta de How I Met Your Father, dessa segunda temporada que teve 20 episódios e que estreou faz tempo, né? Lá em janeiro, no começo do ano, e só agora quando eu digo em julho, terminou essa segunda temporada. E desde que acabou, muita gente ficou me mandando mensagem perguntando se eu ia fazer vídeo, se eu não ia e tudo mais. Então eu decidi que sim, tinha que fazer um vídeo porque aconteceram algumas coisas nessa temporada, principalmente no final que eu queria comentar. Não tinha como não conversar com vocês. Então já deixa seu like, já se inscreve aqui e ativa as notificações, tá bom? Não esquece. Então vamos lá, vamos falar dessa segunda temporada que, como eu disse, vem melhorando, né? Porque na primeira temporada, a série ainda não tava lá aquelas coisas, né? Vamos combinar? Ela tava se encontrando ainda, tanto com os personagens, com suas características e personalidades, com a química, né, entre eles como um grupo de amigos, quanto a própria série, né? O seu formato, a sua própria cara, as suas piadas, seu tipo de humor, tudo isso ainda tava buscando, tentando se encontrar ali naqueles 10 primeiros episódios. Mas na segunda temporada dá pra ver que eles já estão achando tudo isso. As coisas estão funcionando um pouco mais orgânico, mais natural, sabe? Os personagens, né, na verdade o elenco ali, eles estão mais à vontade na pele desses personagens, que é natural, né? Quanto mais eles vão interpretando, mais eles vão conhecendo esses personagens e adaptando também pra ficar de uma forma mais natural. Mas a série tá conseguindo criar essa própria identidade, seu próprio estilo de humor, até se distanciando um pouquinho de How I Met Your Mother, que inevitavelmente eles estavam mamando um pouco nessa fonte, né? Não tem como, afinal é um spin-off, mas agora eles estão encontrando a sua própria identidade também, dando essa distanciada, sem ignorar a série original, que é o importante. E eu acho que o final das temporadas, né, da primeira temporada comparando com o final da segunda, mostra muito disso. Porque dessa vez, o final dessa temporada, dessa segunda, não precisou se escorar e se amparar na participação de um personagem da série original para conseguir trazer o público para assistir. Que foi exatamente o que eles fizeram na primeira temporada, né? Trouxeram uma participação lá para todo mundo poder ficar ouriçado, todo mundo comentar na internet e criar uma certa audiência. Nessa segunda temporada, não. Eles tiveram uma participação também muito importante, que eu vou comentar nesse vídeo, mas foi mais pro meio da temporada. No final, foi um final próprio, com seus próprios personagens, e conseguiu, pra mim, ser melhor do que o final da primeira temporada. Além disso, acho que a série tá conseguindo dividir um pouco mais os espaços entre os personagens, espaço de tela dos personagens, né? Porque antes era muito focado na Sophie e no Jesse. E aí, em paralelo ali de fundo, a gente tinha um pouco da Val e do Charlie, né? Aquele relacionamento se desenvolvendo, e a Ellen era totalmente jogada de escanteio, porque dava pra ver, eu até falei quando eu comentei sobre a primeira temporada, dava pra ver que era uma personagem interessante, mas a gente não tinha muito dela, né? Tava faltando alguma coisa. Nessa segunda temporada, não. A gente já vê a Ellen se destacando mais, conseguindo seu emprego, teve uma namorada, tem as suas próprias histórias, enquanto o Charlie e a Val também, agora que eles estão separados, conseguem as suas próprias histórias, e o Jesse e a Sophie também. Então tá muito mais dividido, né? Uns têm mais importância em um episódio, os outros em outra, mas todos eles vão caminhando paralelamente e tem funcionado. Na segunda temporada funcionou melhor. Então, falando ainda da Ellen, deu pra ver que ela é realmente uma personagem engraçada, uma personagem com muito potencial, que foi desenvolvido na segunda temporada, que eu tô amando, porque ela é uma personagem que eu de fato gosto. Tem também o Charlie, que é meu personagem favorito desde a primeira temporada, mas na primeira temporada ele era muito mais caricato, né? Era um negócio muito mais exagerado, principalmente com base na ingenuidade dele, né? E ele continua esse cara ingênuo, ele continua esse cara bobão, só que encontrou um nível um pouquinho melhor, que ainda tá caricato, mas já não tá tanto, tá um pouco mais crível. E eu vou até fazer uma pequena comparação aqui com o Barney lá em How I Met Your Mother. O Barney, ele é um exemplo do normal, né, do padrão dos personagens de séries desse tipo, que começou um pouco mais tímido, mais contido nos seus absurdos, nos seus exageros, por mais que o Barney ainda tenha absurdos e exageros nas primeiras temporadas, mas se a gente comparar o Barney da primeira temporada com o Barney da nona, o Barney da nona é um caricato completo, sabe? É uma figura, uma animação baseado na primeira temporada. Só que como a gente já estava acompanhando há 9 anos a série, a gente acompanhou por tantas temporadas, a gente vê isso crescendo gradualmente, né, esses exageros do personagem, a gente aceita, porque já é um personagem que a gente gosta, que a gente já tá familiarizado. O Charlie não, ele começou lá em cima e veio diminuindo até encontrar esse termo
mais aceitável e ainda mais agora também que a gente já se acostumou um pouco mais com o personagem, já conheceu melhor o personagem. Então ele tomou um caminho inverso pra mim do Barney, só que conseguiu encontrar um nível ali muito bacana pra gente acreditar naquilo que tá acontecendo, que é um personagem real, não é um negócio muito exagerado só por ser uma série de comédia. E ele também ficou um pouco mais humanizado, né, falando em relacionamento, falando sobre a família dele, o abandono que ele teve quando infante, não é um abandono, né, o descaso que os pais dele tinham na infância, não sei o que. Então ele foi um pouco mais humanizado também nessa segunda temporada. E os outros personagens, né, o Jesse, o Sid, a Sophie e a Val, eles também melhoraram, mas eu acho que não teve nada significativo. Eles foram bons na primeira temporada e continuam muito bons aqui na segunda, se encontraram melhor também, mas não foi nada que, oh meu Deus, tenho isso pra apontar, como eu fiz com o Charlie e com a Ellen agora. São personagens bons e que vem melhorando também nessa temporada. E todos eles a gente percebe, né, que eles estão mais familiarizados com as manias do personagem, né, com o jeito de falar, o jeito de se expressar, o jeito de se vestir, né, toda a química ali entre eles deu uma boa melhorada nessa segunda temporada. E assim também como na primeira temporada, tivemos uma participação aqui, mano, que maravilhosa! Mas, pra eu falar um pouco mais dessa participação e pra falar as coisas do final da temporada, que é o que eu mais quero falar aqui, vai ter spoiler. Então se você ainda não assistiu, daqui pra frente tem spoiler de acontecimentos principais dessa segunda temporada, fechou? Se você continuar, por sua conta e risco. Mano, que gostoso que foi ver o Barney Stinson de volta, estiloso no seu terno bacana, apesar de ser um pouco esquisito ver uns personagens que a gente ama, que a gente acompanhou por tantos anos, agora já mais envelhecidos, né? Porque eles tentaram dar uma maquiada e o Neil Patrick Harris tá bonitão, tá inteiraço ainda pra idade que ele tem e não aparenta, né, estar tão mais velho assim, mas dá pra gente ver que envelheceu, é óbvio. Então é esquisito, porque a gente não, quando a gente acompanha da primeira à nona temporada, se você comparar de novo, pega uma foto da primeira, pega uma foto da última temporada, dá pra ver que ele envelheceu. Mas quando a gente assiste gradativamente, não percebe. Então aqui é a mesma coisa. How I Met Your Mother terminou em 2013, se eu não me engano, já são 10 anos. Então a gente tá vendo um Barney aqui 10 anos depois. Por isso que dá esse choque, assim, né? Porque a gente não acompanhou essa evolução, esse envelhecimento. Só que foi gostoso rever um pouco do personagem, das manias dele, de como é que ele tá nos tempos atuais, né? 2023, que ele segue tentando se recuperar daquela vida de mulherengo que ele tinha, né, que ele se transformou graças à filha dele, a Ellie, que inclusive a gente pôde ver umas fotozinhas dela também, e confirmou aquilo que a gente já vinha falando, que eu já comentei com vocês várias vezes, quando eu falava de How I Met Your Mother, que muita gente falava que o Barney não evoluiu, né, ele regrediu quando ele terminou lá com a Robin no final, quando eles tiveram um divórcio, e aí ele terminou da mesma forma que começou, e eu discordo, ele evoluiu, só que ele não mudou pela Robin, a única pessoa que realmente trouxe um amor tão grande capaz de mudar o Barney foi a filha dele, a pequena Ellie, e ele mostra isso aqui quando ele aparece 10 anos depois, né? Quando ele aparece aqui em How I Met Your Father. Ele mostra as fotos da filha dele, fala o quanto ele ama, o quanto a filha dele transformou ele e o quanto ele tá tentando mudar. E como é que ele faz pra mudar essas coisas? Ele tá usando um dispositivo ali que dá choque toda vez que ele formula uma frase que parece que ele tá andando em cima de alguém. Ele fica andando com uma lista ali de várias cantadas que ele tinha pra poder se desculpar com possíveis mulheres vingativas que aparecem no caminho dele, né? Tem várias coisas desse tipo aí que foi bem legal de ver. Então foi legal, sabe? Ver que ele tá tentando, que ele tá transformado, né, mas que ele tá tentando mudar ainda até hoje, ser uma pessoa melhor. E realmente, agora que eu sou pai, eu posso dizer que filho faz isso na gente, né? Não tô falando de uma forma generalizada, pode ter exceções aí. Mas filho faz isso na gente, faz que a gente querer ser melhor, faz a gente querer dar o nosso máximo, né? Porque é um amor incondicional. E uma coisa que eu gostei muito é que, assim como a participação da Robin, não foi apenas um fanservice, sabe? Que é o meu medo. O Barney também teve coisas a acrescentar aqui na história. Ele apareceu num momento importante da Sophie, que tá passando por umas crises ali, porque ela, né, que ela não conhece o pai dela também, e o Barney trouxe a experiência da ausência paterna também na vida, durante boa parte da vida dele, pra mostrar pra ela como foi a experiência dele, e que tanto ele quanto ela tinha essa esperança de que conhecer o pai resolveria todos os problemas, e o Barney fala que não vai resolver necessariamente, mas que pode ser muito legal mesmo assim. Inclusive, eles até fizeram uma referência, né? Porque o Barney pergunta com quem você acha que seu pai poderia se parecer, né? Quando você era pequena, como é que você imaginava ele? Bryan Cranston from Malcolm in the Middle, not Breaking Bad. I could even watch that. I didn't want to see my dad cooking meth. Só que é engraçado que eles mencionam aqui o Bryan Cranston, o ator, sendo que ele já participou de How I Met Your Mother, sendo o ex-chefe lá do Ted. Eles até perderam uma boa oportunidade aí de fazer uma pequena referência, uma pequena brincadeira, né, com essa participação dele, mas enfim, passou batido. Então, resumidamente, foi uma temporada muito gostosa, teve uma evolução muito boa, episódios cada vez melhores ao longo dessa segunda temporada e uma ótima participação do Barney, o que me faz cogitar quais serão as próximas participações. Será que vai ser uma por temporada? Se a gente pegar os outros três principais,
Mas tirando a Tracy ainda tem que aparecer aí o Marshall, a Lily e o Ted, né? Pelo menos. Mas seria legal se fosse a Tracy. Aliás, estamos em 2023. A Tracy fica doente em 2023, se eu não me engano, e morre em 2024. Se é pra ela aparecer, tem que ser logo, porque eu não quero ver ela doente, eu queria ver ela bem com o Ted. Até porque eu acho que foi exatamente isso que faltou, uma das principais coisas que faltaram na última temporada de How I Met Your Mother, mais tempo do Ted com a Tracy, né, pra gente se apegar mais ainda nesse casal. Então seria legal ver eles bem, com os filhos, curtindo. Teria sido bom se eles já tivessem aparecido. Então, se for aparecer, tem que ser logo. Tem que ser no início da terceira temporada, pra não mostrar a Tracy doente, porque a gente já sofreu com isso lá em How I Met Your Mother, não precisa repetir esse sofrimento aqui, né? Agora, se não mostrar já na próxima temporada, deixa pro Ted ser o último pra aparecer já sozinho e viúvo, porque eu não quero ver ela doente de novo. E eu acho que no caso do Marshall e da Lily, eles devem aparecer juntos também. Mas a minha sequência aqui preferida deveria ser Ted e Tracy na terceira temporada, Marshall e Lily na quarta. Com isso em mente, me respondam aqui nos comentários quem vocês querem que seja os próximos, ou o próximo, ou a próxima a aparecer aqui em How I Met Your Father. Coloca aqui nos comentários. Inclusive, a terceira temporada ainda não tá garantida. Eu espero muito que renovem e que tenha uma nova temporada. Não pode acabar assim, né? Porque eu quero ver os outros também, e logo agora que a série tá melhorando, não dá pra finalizar. Enquanto vocês comentam aqui qual personagem da série original vocês gostariam que aparecesse aqui na próxima temporada, aproveito rapidinho pra pedir pra você me seguir no Instagram, @minhavidaemasérie_, tem conteúdo muito legal lá, e vai seguir o @mariapontilhada, que é o Instagram da Bia, minha esposa, onde ela faz camisetas e blusas bordadas, como essa aqui do próprio How I Met Your Mother, que eu tô usando com guarda-chuva amarelo. Ela faz trabalhos personalizados, bordados à mão, e entrega pro Brasil inteiro. Vai lá conhecer o trabalho dela. Os dois links estão na descrição, é só clicar, começar a seguir lá no Instagram, e se for fazer um pedido pra ela, só manda mensagem e fala que você conheceu aqui através do canal. Filho, vem aqui, o pessoal te ver. Do tamanho que você tá, de gostosura. Tá vendo? É você ali, ó. Dá tchau pro neném. Cadê o neném? Dá tchau pro neném. Dá tchau pra galera. A galera tá aqui, ó. Um monte de gente tá te vendo. Dá tchau. Tchau. Dá tchau pra galera. Tira a baba. Dá tchau. Dá tchau. Foi lá, seguiu a gente? Então fechou. Vamos continuar com o vídeo aqui então, comentando sobre alguns personagens, começando pela Ellen, que eu falei, né, que ela ganhou bastante espaço. E nessa temporada ela tinha começado a namorar com a vizinha dela, mas ela terminou também mais pro final da temporada. E apesar de ter sido triste, eu entendo, eu gostei da atitude dela até, porque foi uma atitude bem madura, né, porque era uma pessoa muito intensa, que mandava mensagem, ligava o tempo todo, estava presente o tempo todo, e a namorada não gostava muito disso, queria distância, mano, foi comprar outro apartamento sem falar pra ela. Eu achei isso um absurdo. E aí ela foi e falou pra ele, não, mas agora que eu vou mudar, a gente vai ter um pouco mais de espaço, de distância e tal, e vai dar tudo certo. E aí ele falou, não, mano, não é isso que eu quero, eu sou assim, eu sou intensa, ou você quer tudo de mim ou nada de mim, o que você prefere? E aí elas acabaram terminando. É uma decisão difícil, mas foi muito maduro da Ellen tomar essa decisão, e em vez de se adaptar à ideia que a namorada dela tinha dela, como ela gostaria que a Ellen fosse. E não, sabe, não é isso que a gente tem que fazer, a gente não tem que se adaptar ao outro, sumir no mundo do outro. Eu achei isso muito legal. Aí temos a Sophie também, né, que tal qual o Ted Mosby, também fica indo e vindo naquela busca pelo amor da vida dela, e ela percebeu no final da temporada de novo que gosta do Jesse, né, e o Jesse, que começou a temporada com a ex dele, eles terminaram eventualmente, ele no final da temporada começou a namorar com uma nova professora lá da escola dele também, e aí foi despertando aquele ciúminho dela, ela foi percebendo de fato que gostava dele, que queria estar com ele, e os eventos foram acontecendo a ponto de ela tomar uma atitude, ir atrás e falar, mano, é você que eu quero, e aí, o que você quer? Só que ele falou que não, que ela tinha sido covarde quando ele falou que amava ela, sem querer, ainda foi dormindo e não sei o que, deu toda aquela confusão, mas que no final deu tudo certo, né? O Jesse percebeu também que gostava dela de fato, que eles deveriam ficar juntos, e tal qual também aquele final da primeira temporada de How I Met Your Mother, aqui tivemos o contraste da felicidade desse novo casal que acabou de reatar ou de iniciar um relacionamento debaixo de chuva, tivemos o Sid terminando o seu relacionamento totalmente devastado, dando esse contraste aí entre essas duas situações, assim como aconteceu lá quando o Ted e a Robin ficaram juntos e acabaram encontrando o Marshall sozinho, tendo sido abandonado pela Lily. Não acho que foram cópias, foram situações completamente diferentes, mas foram ótimas referências, porque é claro que foi de propósito. Beleza, que o Jesse e a Sophie ficarem juntos enquanto o Sid termina, eu acho que era um caminho que a série ia seguir de qualquer jeito, mas eles terem reatado na chuva, não tem como não ter sido referência. E esse término do Sid com a Hannah me deixou um pouco triste, cara, porque o que aconteceu, né, pra quem, caso alguém não tenha assistido, a Hannah traiu o Sid, né, eles tinham um relacionamento à distância, eles estavam casados, a Hannah morava em Los Angeles e ele em Nova York, até que ela terminasse a residência pra voltar
para Nova York morar com ele, ou, como eles cogitaram também, do Sid ir para Los Angeles para eles morarem juntos lá. Só que a Hannah acabou no deslize ali, numa festa, bebeu um pouquinho demais e acabou traindo o Sid, o que, de uma forma até que, eu não vou usar a palavra madura, porque parece que quem não concorda é imaturo, e não é bem isso. Vou usar um termo mais polêmico, né? Teve uma decisão polêmica, tanto quanto para Frentex, né, de perdoar a traição tranquilamente, porque afinal eles têm uma história, eles têm uma vida, ele entende a situação de que eles estavam à distância, que tem toda a sua dificuldade, até porque ele também não é santo, não chegou a trair, mas acabou se envolvendo com uma mulher que ele conheceu nos voos também e tal, então ia ficar por isso mesmo, né, eles iam recomeçar do zero. Só que no meio da conversa ele percebeu que não foi só uma traição deslize momentâneo, ela de fato tinha desenvolvido um sentimento pelo cara que ela acabou ficando, que não foi à toa. Sabe aquela famosa frase, o que foi feito bêbado foi pensado são? Eu acho que é meio que nessa linha, sabe? A Hannah já tinha desenvolvido uma atração ali, alguma coisa, e quando ela ficou bêbada, ela teve coragem de fazer aquilo que ela sempre quis. Tanto que no dia seguinte ela já voou pra Nova York, falou que ia ficar lá, já bloqueou o cara, já fez um monte de coisa, que se ela não tivesse um sentimento mínimo que fosse por ele, não precisava de tudo isso, né? Era só ter voado pra lá e recomeçado a vida sem bloquear e excluir o cara da vida completamente, a não ser que fosse uma decisão surgida de uma conversa entre eles dois, mas ela ter feito tudo isso, né, para não correr mais riscos e não sei o que, provavelmente é porque tinha alguma coisa a mais ali, o Sid percebeu e acabou terminando esse casamento que, diferente de Marshall e Lily, eu acho que não vai ter volta. E sobre esse negócio de traição momentânea, se é perdoável e se não é, eu tenho minhas opiniões, o tanto quanto polêmicas, talvez, que gerariam uma discussão aqui entre a gente, mas o vídeo ia ficar extremamente longo, tem um monte de coisa para falar, então fica para uma próxima oportunidade. Se você quiser dar sua opinião, deixa aqui nos comentários. Tivemos também de volta o tema aqui no final dessa temporada de querer ou não querer ter filhos, né, a discussão que separou, uma discussão assim, no quesito de conversa, né? A conversa que separou o Charlie da Valentina, que se amam, mas que querem coisas diferentes na vida. A Valentina quer ter filhos e o Charlie não quer. E isso é o tipo de coisa, e como eu já falei em outras oportunidades, outros vídeos, até quando eu falei da primeira temporada também, quando eles terminaram a primeira vez, é que não tem como abrir mão, cara. Não tem como deixar pra lá ou decidir isso depois. Uma vez que eles já estão convictos de seus ideais, de que um quer ter filhos e o outro não tem como essa relação dar certo. Porque se eles seguirem e se casarem e verem uma vida juntos, um deles vai estar infeliz. Um deles vai ficar incompleto. Se eles nunca tivessem filhos, a Valentina ia se sentir infeliz. Se por acaso, por acidente, ou o Charlie cedesse, acabasse tendo filho, talvez ele ficasse infeliz porque não era o que ele queria, o que ele planejava para a vida dele. Então, não tem como, sabe? Por mais doloroso que seja, ali é o ponto de terminar o relacionamento. A não ser que um dos dois realmente mudasse de ideia internamente, sabe? De coração, tipo, realmente eu acho que vale a pena eu ceder para viver uma vida feliz ao seu lado e tudo mais, aí é outra coisa. Mas ceder só para agradar o outro e ficar infeliz por dentro, não é o ideal. Só que é uma pena, sabe? Porque a atuação, a química que os dois atores tem na França e do Tom, as atuações deles ali dá pra ver no olhar, sabe? Que um olha pro outro, que eles se amam tanto, sabe? Era pra ser, e acaso é, mas daqui a pouco eu falo disso, mas era pra ser endgame, sabe? Eles têm que ficar juntos porque eles se amam de fato e eram felizes juntos. Né? Uma pena que teve esse empecilho, essa barreira aí no meio do caminho. Mas pelo menos no final da temporada aí tivemos a resposta de que sim, eles são endgame mesmo, eles vão terminar juntos e vão ter um filho chamado Alex. E o fato de ter essa confirmação de que eles vão terminar a história juntos me deixou muito feliz. Agora a questão de eles terem um filho me pegou um pouco pelas coisas que eu acabei de falar. Eu achei fofo, formou uma família, porque eu sou esse romântico incurável que gosta de pessoas que formam famílias. Mas o fato aqui é que o Charlie abriu mão daquilo que ele queria. Por que ele abriu mão então, né? Será que ele não tá infeliz? Por que ele teve que ceder? Tem toda essa discussão. Porque sempre que tem um personagem, seja homem ou mulher, e homem inclusive é até mais raro, mas sempre que tem um personagem em uma série que não quer ter filhos, é uma forma de representatividade. Porque normalmente o ideal para ser feliz, o viveram juntos e felizes para sempre envolve filhos, né? Formar uma família e tudo mais. E quando mostra alguém que não quer ter filhos, acaba sendo uma forma de representatividade, de dar voz para essas pessoas que não querem ter filhos e tá tudo bem, a vida que segue. Eles não vão ser menos felizes, não vão ter um buraco em suas vidas por não terem filhos. Por mais que, na minha cabeça, agora que eu tenho filho, me parece que realmente essas pessoas se privam de sentir esse amor incondicional por um filho, também não dá para falar que isso é uma regra, porque tem muitos pais e mães
mães por aí que têm filhos e não sentem esse amor, que abandonam, que maltratam e tudo mais. Então não é uma garantia também, né? Se a pessoa realmente não quer ter filhos, o melhor é não ter. Se é pra ter e maltratar, se é pra ter e abandonar, se é pra ter e fazer descaso, deixar a prova cuidar, é melhor não ter. Então é de certa forma bom quando tem personagens assim pra levantar essa discussão, levantar essa bandeira e pra representar essas pessoas. Só que toda vez que colocam um personagem que não quer ter filhos, eventualmente esse ou essa personagem acaba cedendo. E isso não é legal, porque reforça todo o estereótipo de que pra pessoa ser feliz, pra pessoa terminar com aquela pessoa que ama, tem que ceder, tem que ter filhos. E não é bem por aí. Eu prefiro a versão de que eu tinha acabado de falar. O ideal é separar e procurar alguém que tenha os mesmos objetivos que você. Isso tudo é um exercício que eu venho fazendo pra mim, né? Vou dar um parênteses aqui da minha vida pessoal. Mas isso tudo é um exercício que eu tenho feito pra mim de entender que nem todo mundo compartilha dos mesmos sonhos que eu, dos mesmos desejos, das mesmas vontades, dos mesmos objetivos, sabe? Do que eu, dos mesmos traumas que eu. Cada um tem a sua realidade. Eu sempre sonhei em formar uma família e ter filhos pra ser feliz. Isso realmente está acontecendo. E tem pessoas que não precisam disso. E beleza, tá tudo bem, é a vida que segue. Quem somos nós, quem sou eu pra julgar? Então por que não acontece diferente? Por que não foi a Valentina que abriu mão pra poder envelhecer ao lado do Charlie e só os dois se bastarem e viajarem o mundo e fazer as coisas que eles querem sem filhos? Né? Por que não foi ela que cedeu em vez dele, como sempre acontece? Dito tudo isso, vou deixar uma opinião aqui sobre este caso específico. Esse caso do Charlie não me incomodou tanto. Por quê? O fato de ele não querer ter filhos provém de um trauma de infância, porque os pais dele sempre trataram ele com descaso. Eles tinham muito dinheiro, deixavam o filho sempre pra lá e ele não brincava com os pais, não assistiam um jogo juntos e tal. Então ele sempre se sentia uma criança solitária, abandonada. E isso criou um trauma nele, né, pra ele não querer ter filhos. E é algo que talvez possa ser resolvido em uma terapia, não digo uma sessão, né, mas várias sessões, em um tratamento longo na terapia. E aí, quem sabe ele realmente tem esse desejo, mas ele tem esse medo, esse trauma que impede ele de perceber isso, sabe? Tanto é que no finalzinho da temporada mostra como ele tem jeito com criança e tudo mais. Então, de repente, desbloqueando esse trauma, né, vencendo esse trauma, entendendo melhor o porquê que ele existe, o porquê que ele não quer ter filhos, talvez ele tenha repensado essa decisão. Então, é ok, sabe? Quando provém de um trauma, eu prefiro que esse trauma seja resolvido e aí depois a pessoa decide se quer ter filhos ou não. Agora, tomar uma decisão em cima de um trauma, talvez não seja a melhor decisão, porque ela não vai ficar 100% feliz de fato. Sempre vai ter alguma coisa ali que ela não sabe que tá incomodando, mas tá. Terapia é bom pra isso, pra gente se conhecer, conhecer os nossos traumas e conhecer caminhos também que a gente pode seguir pra quem sabe superar esses traumas. É pra isso que serve a terapia. Então, nesse caso do Charlie, que a decisão foi em cima de um trauma, ok, não me incomoda, mas eu falo uma figura geral, porque já teve outras séries aí que eu não quero ficar citando, porque de repente posso soltar um spoiler aqui sem querer. Mas tem outras séries que eu já vi acontecendo isso e me incomodaram bastante. O que vocês acham sobre esse tema? Vai comentando aqui nos comentários, vamos trocando essa ideia. O que vocês acham sobre ter ou não ter filhos e sobre o fato de ele ter cedido. Agora, toda essa história do Charlie com a Valentina e com o filho deles, o Alex, tem um atenuante aqui. A gente viu uma foto e viu que tem o Alex, mas que talvez nem seja filho do Charlie. Porque no final da temporada, no último episódio, ali no finalzinho, a gente viu a Val e o Drew se pegando, sabe? E aí a Sophie do futuro falou que foi um desastre total, mas que graças a esse desastre tem o Alex, né? O Charlie e a Val ficaram juntos e eles têm o Alex. Em nenhum momento ela falou que a Valentina engravidou e tudo mais do Charlie, né? Que eles ficaram juntos e eventualmente tiveram filhos. Não. Então esse filho pode ser do Drew, sabe? Tanto naquele momento, né? Aquela trans ali que eles vão ter, de repente a Val engravida, não conta pro Drew, tem o filho sozinho, conta pro Charlie de repente, aí o Charlie fala, não, você não vai passar por isso sozinho, eu vou te ajudar e vou criar como se fosse... Aí você fala pra todo mundo que o filho é meu e vamos que vamos. Pode ser isso, ou o Drew pode criar por um tempo, mas depois o Charlie assume o papel de padrasto ali e acaba criando como se fosse filho dele mesmo, né? Então tem várias vertentes por aí, mas de repente nem é filho dele. E aí ele não teria o filho, né? Como ele nunca quis no caso, a Val teria o filho e eles conseguiriam ficar juntos sem ele ter de fato a responsabilidade de pai. Porque a responsabilidade, né, do pai biológico, é o pai que fez, no caso, mas ele pode assumir também esse papel ali nessa relação. Deu pra entender mais ou menos? Então, pode ser, e é bem possível, inclusive, que esse filho não seja dele. E além de tudo isso, seguimos também com as teorias, né? Quem é
o pai do filho da Sophie, né? Aquela Sophie do futuro que tá falando com o filho dela, quem é o pai? E se eu te disser que existe uma grande chance de ser o Cid? Sim, o Cid, que acabou de terminar com a Hannah. Mas antes de falar disso, eu queria mais uma pausa rapidão, só pra te falar do meu curso que eu criei Formatando com Excelência, pra te ensinar a formatar. Já pensou em fazer uma rendinha extra no final do mês? Você pode fazer isso formatando computadores e notebooks. Nessa época que a gente tá, que tá todo mundo fazendo curso e faculdade à distância, trabalho home office, todo mundo quer arrumar o computador, quer deixar ele bonitinho, zeradinho, e consertar, formatar e deixar esses computadores mais rápidos é uma ótima forma de conseguir uma renda extra no final do mês. E eu fiz um curso te ensinando a fazer isso de uma forma bem prática e simples. Vou deixar o link aqui na descrição, é o curso Formatando com Excelência. Lá você vai aprender de tudo, mesmo que você não tenha nenhuma experiência nessa área. São aulas bem simples, curtas, didáticas e rapidinhas para te ensinar tudo que você precisa saber e se tornar inclusive um ou uma das melhores do mercado da sua região. E sabe o que é mais legal? Nesse mesmo curso eu ensino como em apenas 2 clientes que você pegar, você já recupera o seu dinheiro, ou se você não gostar do curso ou não funcionar para você, você também tem 7 dias ali para pedir o seu reembolso, 100% do seu dinheiro de volta. E aproveita que tem um cupom também, o Minha Vida 10. Se você colocar o cupom Minha Vida 10 tudo junto, você consegue 10% de desconto. Vai lá conhecer o curso que eu tenho certeza que você vai gostar e vai ser uma ótima ajuda para você também, que você pode aplicar inclusive no seu próprio computador. Vai valer muito a pena. Agora falando sobre o pai do filho da Sophie. Quais são as opções que temos, né? Baseado nas informações que a Sophie contou pra gente, né, do dia que ela conheceu o pai e das pessoas que a gente sabe até agora, né, pode ser que ela tenha omitido alguém, mas temos aí o Jesse, o Charlie, o Cid, o Ian e o Drew. Eu acho que o Charlie a gente já pode descartar com o final da segunda temporada, né, porque ele vai terminar com a Valentina, eles têm o Alex e tudo mais. Então não acho que é. A não ser que a Sophie esteja falando com o Alex esse tempo todo, que é filho dela, e aquela foto é da Valentina com o Charlie sendo padrinhos dele, sabe? Aí ia explodir nossas cabeças, mas eu acho que é enganar demais. Não deve ser esse caminho, não. Então resta aí pra gente o Drew, o Ian, o Jesse e o Cid. O Ian eu acho que tá cada vez mais distante. Era um cara que eu torcia, que eu achava que era um forte candidato, né? Porque apareceu ali no primeiro episódio, tinha uma grande história, tinha uma grande química entre os dois. Ele ficou longe a primeira temporada inteira, voltou no final da primeira temporada. Eu falei, mano, pode ser, sabe? Ele vai fazer mais parte da série agora na segunda temporada. E não fez. Apareceu muito pouco, agora já tá até com outra namorada, o que me deixa um pouco chateado, porque eu achei que ele seria um cara que faria mais parte desse elenco e não foi. Então acho que já podemos descartar também, quase que certeza. A não ser que ele ganhe mais espaço nas próximas temporadas, mas até agora não acredito que seja ele. O Drew também acho muito difícil porque, mano, não tem química. Vamos combinar? Né? Você pode até gostar do ator, do personagem e tal, mas não tem química com a Sophie, e a Sophie já deixou muito claro que não sente nada por ele no final da segunda temporada também. Pode ser que isso mude? Pode, mas eu acho muito difícil de acontecer, então também descarto. Aí sobra pra gente a opção mais óbvia, que é o Jesse, né, que existe uma química ali entre os dois. Tem muita gente que acha que não. Eu acho que tem sim uma química muito legal entre os dois, e se a gente pegar como referência How I Met Your Mother, a gente teve o Ted terminando com a Robin, né? E a história sempre foi sobre ela também, tava na cara de todo mundo que eles iam terminar juntos. Então, baseando que ele sempre falou muito sobre a Robin, a paixão que ele tinha por ela, aqui a Sophie também vem falando muito sobre a paixão que ela tem pelo Jesse e a paixão que o Jesse tem por ela, né? A gente tá vendo muito isso nesses momentos ali deles juntos. Então, se a gente se basear nisso, tudo indica que a história é sobre o Jesse, né? Como eles se conheceram, como eles se apaixonaram, essas indas e vindas deste casal, que deve ficar junto a terceira temporada inteira, e se seguir o manual ali, roteirinho certinho, deve terminar o relacionamento no final da terceira temporada. Mas é tanto foco na relação deles dois, inclusive ela tem até a foto do Jesse na parede dela, emoldurada e tudo mais, então tudo indica que eles vão ficar juntos. É a opção mais óbvia e é a que eu acho que vai acabar acontecendo mesmo. A não ser que eles construam outro caminho para um outro personagem, né, que talvez seja o Cid, né, que eu já vou falar sobre ele. Aí, se eles construírem muito bem construído, eu posso até mudar de ideia. Mas agora, com as informações que temos hoje, se não for o Jesse, eu vou ficar bem frustrado. Agora, o outro caminho que a gente tem, como eu falei, é o Cid. Por que o Cid, mano? Até a primeira temporada eu também descartava um pouco ele, porque eu achei que ele e a Hannah seria Marshall e Lily. Seria um casal pra ficar juntos até o final. Só que eles terminaram, e diferente do Marshall e da Lily, como eu já falei, eu não acho que eles vão voltar mais. Então o Cid tá solteiro, já começa por aí. A partir do momento que ele tá solteiro, já se torna uma opção, certo? E até porque ele era casado com uma menina que nem faz parte tanto assim do grupo. A Hannah só era amiga do Drew, não era tão amiga dos outros ali. Então pode acontecer. E uma outra coisa que deixou todo mundo um pouco mais alerta pra essa teoria é que quando a Hannah e o Cid estavam discutindo ali no final dessa temporada, o Cid foi falar pra ela que também, né, quando ela tava distante, ele acabou meio que se envolvendo com outra mulher, por mais que ele não tenha ficado e tal. E qual foi a primeira pessoa que a Hannah desconfiou? I kinda had a thing with someone too. Sophie?
Por que a Sophie, mano? Por que, mesmo sem ter nenhum indício, nenhum momento romântico dos dois, uma troca de olhares, uma química ali e tal, um encostar de peles e tal, nunca teve nada disso mostrado pra gente. Então por que ela desconfiou da Sophie? Provavelmente porque ela enxergou alguma coisa que a gente não enxergou. Talvez o modo que o Sid falava da Sophie, algum abraço, algum momento deles dois que a Hannah ficou de olho ali, falando, tem alguma coisa ali, sabe? Ou o jeito que a Sophie falava do Sid, ou encostava nele, ou qualquer coisa assim, que não necessariamente tenha sido mostrado na série, mas que a Hannah tenha visto alguma coisa diferente. E essa informação pode ter sido a sementinha plantada para ser regada e colhida no futuro, né? Para começar a desenvolver uma possível história desses dois personagens romanticamente falando. Eu gosto dessa ideia? Não, pelo menos ainda não gosto. Eu acho que tem que construir alguma coisa para me convencer. Mas que é uma possibilidade? É. Acho que até maior do que o Charlie, o Ian e o Drew. E para fechar, eu queria fazer só mais um comentário sobre a série no geral. Como eu disse, eu tô gostando muito. A segunda temporada melhorou bastante em relação à primeira. E eu acho que tem muito futuro. Eu espero muito que seja renovada pra terceira temporada. Mas tá faltando um tchan. O que é esse tchan? Tá faltando alguma coisa pra gente se apegar na série, pra criar um vínculo pra gente, sabe? Um objeto, um ícone, uma frase. Uma coisa marcante, sabe? Em How I Met Your Mother a gente já tinha tantas coisas nessa altura. A gente tinha a trompa azul, que foi incluído logo no primeiro episódio, né? Ao decorrer da primeira temporada teve o Nada de Bom Acontece às 2 da manhã, a gente teve a teoria das azeitonas, teve a história do abacaxi, teve tanta coisa icônica que ficou marcante na série. E aqui em How I Met Your Father já foram 2 temporadas e não tem nada que se assemelhe a isso. Por exemplo, eu vou pegar Friends pra sair um pouquinho aqui desse universo. Friends, se eu quisesse fazer uma tatuagem, uma camiseta bordada, tem muitas opções. É difícil decidir, é difícil fazer uma tatuagem porque eu não consigo me decidir. Eu poderia fazer a moldura lá da porta roxa, eu poderia fazer o sofá laranja, poderia fazer o Nag, né, que tem inclusive uma camiseta disso, poderia fazer as frases They don't know that we know, they know we know, o logo do Central Perk, alguma letra das músicas da Phoebe, enfim, tem um monte de coisa que pode ser usada. E em How I Met Your Mother, a mesma coisa. A gente tem aí a trompa azul, tem o guarda-chuva amarelo, tem as frases de How I Met Your Mother, como essa aqui, né? É engraçado como às vezes a gente simplesmente encontra as coisas. Tem o terno do Barney, tem o playbook, o banco vermelho lá do McLaren's Pub, o logo do Goliath National Bank, né, onde o Barney trabalha, as botas vermelhas, o próprio abacaxi, enfim, tem muita coisa. Se eu fosse fazer uma tatuagem, inclusive eu vou fazer uma das 2 séries um dia, mas toda vez que eu paro pra pensar eu não consigo me decidir. Eu não consigo fazer uma tatuagem, que apesar do dinheiro, eu não consigo me decidir com o que eu faria, qual referência eu usaria. Se eu fosse fazer alguma coisa de How I Met Your Father, um bordado ou uma tatuagem, eu também não conseguiria fazer de How I Met Your Father, mas pelo motivo oposto. Não tem uma referência que eu consiga pensar pra um fã de How I Met Your Father bater o olho e falar, ah, isso aí é da nossa série. Não tem. Pelo menos nada que eu tenha percebido. Eu não sei se eu assistir a série mais 2, 3, 4 vezes, eu vou começar a perceber mais coisas que fazem parte, que sejam marcantes. Mas até o momento, eu não vi nada. E eu tô sentindo falta disso, sabe? De criar um vínculo com a série, de algo que eu queira ter. Eu olho pra série, eu penso nos personagens, penso nas coisas que acontecem e não tem nada que eu queira ter. Mas se você tiver percebido alguma coisa, me conta aqui nos comentários também. Inclusive, me conta agora que o vídeo acabou. Conta aqui, o que você achou da segunda temporada, se você já viu. Lembrando que ela já tá toda disponível na Star Plus, já dá pra você ir lá assistir. Me conta aqui nos comentários, eu ver outros vídeos que eu vou deixar aqui desse lado, mas não sem antes clicar aqui nessa bolinha pra se inscrever. Vem ver aqui, ó. Na descrição não esquece que tem o meu Instagram, o da Bia, pra você pedir a sua camiseta. Vai ter que pedir de How I Met Your Mother, porque de How I Met Your Father não tem ainda. A não ser que você pense em alguma coisa, pode criar uma exclusiva pra você. E vai lá também conhecer o meu curso Formatando com Excelência. Aproveita com o cupom de desconto. Muito obrigado por ter visto o vídeo até o final. Até a próxima. Valeu!